Bora lá. Vídeo 2, vamos lá no Conhecendo como descobrir o propósito de Deus, parte 2. Nós vamos lá falar um pouquinho. Nós estávamos falando no vídeo 1, no vídeo primeiro, tá? Para concluir o que nós começamos a falar, que Marta e Maria estavam no mesmo ambiente, lá em Lucas capítulo 10, no versículo 38, né? Uma das passagens que se refere a Marta e Maria é esse texto, tá? Em Lucas capítulo 10, no versículo 38, onde Jesus estava no mesmo ambiente. Maria para ouvir também com outras pessoas, tá? Na versão João Ferreira de Almeida da Bíblia, diz que Maria senta para ouvir. E eu disse no vídeo primeiro, no vídeo 1, na aula primeira, sobre esse tema, que existem formas de você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu queria te dar uma dica, te dar uma orientação dentro da palavra de Deus, né? E eu disse que lá Marta e Maria serviam, mas só uma naquele momento estava atenta a fazer o correto. Não que Marta estava errada. Marta servia, estava certa, mas Maria estava fazendo o melhor. Porque nós aprendemos dentro dos princípios da religião que só serve a Deus aqueles que estão em movimentação o tempo todo. Mas existe uma maneira de você servir a Deus parado. E muita gente não sabe. Posso ser brincadeira, é mentira. Não. Existe uma maneira de você servir a Deus parado. Como? Ouvindo. Parar para ouvir. Sentar e ouvir. Né? Ouvir o que Deus tem para falar. Né? Estar disposto, disponível para ouvir o que Deus tem para falar para você. Então, muitas vezes, né, as pessoas não têm essa disponibilidade. Elas não têm esse tempo. Elas não se preocupam com esse tempo. Tá? A maioria das igrejas tem dificuldade de reunir as pessoas para um culto de ensino. Porque o culto de ensino, na realidade, é onde você aprende e descobre o propósito de Deus para a sua vida. Ali, a palavra é trazida para você de uma forma que você passe a entender. Não é aquela leitura rápida, não é aquela coisa esporádica, não é aquilo que você vai para o culto ou uma pregação. É diferente. Então, o que Maria faz? Maria senta para ouvir. E aí você observa, dentro do ministério de Maria, qual foi a função principal do ministério de Maria. Você vai observar Maria no livro de João, capítulo 12, no versículo 1 a 8, vamos lá? João, capítulo 12, no versículo de 1 a 8, olha lá. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram ali um jantar. Marta serviu enquanto Lázaro era um dos convidados. Sentada à mesa com Jesus, Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, repara no versículo 3 do livro de João capítulo 12, que aqui se revela exatamente a função principal do ministério de Maria. Qual era a função principal do ministério de Maria? Ungir os pés de Jesus para que Jesus pudesse ser crucificado, sacrificado. Como é que Maria soube, né, o seu ministério? Como que Maria soube o que ela ia fazer? Porque Maria, ela parou para ouvir. A maior dificuldade das pessoas tem muitas pessoas fazendo a obra, servindo a Deus em movimentação, mas não está servindo a Deus ouvindo. E o que você não sabia é que às vezes você está servindo, mesmo em movimentação, você está fazendo algo que é certo também, mas não é o mais importante. Porque pior do que você não fazer, é você fazer algo que não foi orientado pelo próprio Deus.
Então, pior do que você não fazer a obra, não servir a Deus da forma adequada, é você servir a Deus da forma que você acha que você tem que servir. É você servir a Deus de um jeito que você pensa que tem que servir. É você servir a Deus da maneira que você acha, no seu achismo. Eu penso que é assim, eu acho que é assim. Não. Maria senta para ouvir, e você repara aqui no capítulo 12 do livro de João, no Evangelho de João, Marta está fazendo exatamente a mesma coisa que ela estava fazendo no livro de Lucas, um outro texto diferente, quando, certo? Jesus estava na casa, quando Jesus estava na casa dela, ela servia, certo? E ali a Marta servia e Maria para ouvir. No João capítulo 12, no versículo 1, do 1 ao 8, você vai ver exatamente Marta. Passa o tempo e Marta está fazendo exatamente a mesma coisa. Quanto tempo? Irmão, tem muitas pessoas na obra de Deus, tem muitas pessoas na igreja, muitas pessoas servindo a Deus, fazendo aquilo que elas acham que é certo, porém não estão fazendo aquilo que foi escrito, estabelecido para que elas façam na obra de Deus. Aprenda uma coisa, nem todo mundo foi chamado para ser obreiro, nem todo mundo foi chamado para ser presbítero, nem todo mundo foi chamado para ser diácono, nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo, nem todo mundo. Existem algo que nós vamos aprender. A igreja não tem plano de carreira. Que todo mundo pensa que alguém chegou na igreja e a partir de amanhã tem que ser alguma coisa na igreja, certo? Ele tem que ter um cargo, tem que ter um posto, ele tem que ter um crachá, ele tem que ter uma posição. Então, é outro assunto que nós vamos falar sobre isso agora. Mas, como descobrir o propósito de Deus, então? Uma das formas de eu descobrir o propósito de Deus é atentar a ouvir qual é o meu propósito. Como isso? Né? Quieta, senta para ouvir, acalma, escute, abra os seus ouvidos até que Jesus fale. Mas ele não falou nada, passou um ano. Mas ele não falou nada, passou 2 anos. Ele não falou nada, passou 6 meses. Ele não falou... Até ele falar, mas não vai fazer o que você acha que tem que fazer. Vai fazer aquilo que Jesus disser que você vai ter que fazer. Por isso que Jesus fala, aí Lucas, que Maria escolheu a melhor parte. Por que Maria escolheu a melhor parte? Porque Maria ia fazer exatamente aquilo que foi escrito, que foi dito para ela fazer. Maria não ia fazer nada além do que aquilo que Deus estabeleceu para ela fazer. Maria ia fazer exatamente aquilo que Deus disse que ela ia fazer. Então, como eu descubro? Anota aí a primeira lição, né? Primeira dica, primeiro ponto para você. Como eu descubro o propósito de Deus na minha vida? Tá? Parando, ouvindo, parando para ouvir. Tem momentos que Deus vai valorizar mais a obra de você parar para ouvi-lo do que a obra que você faz para Ele. Que Marta estava preocupada em fazer para Jesus e Maria estava interessada em ouvir de Jesus. Fazer para Jesus é uma coisa, ouvir de Jesus é outra coisa. Então eu preciso entender isso aqui. Então, e ouvir de Jesus, o benefício era para Maria. Ouvir de Jesus, o benefício era para Maria. E o servir de Marta, o benefício era aparentemente para Jesus. E ela achou que era para ela. Então, há momentos que Deus está muito mais interessado que o benefício seja para mim do que para Ele. E qual é esse momento? Quando eu estou atento, sensível a descobrir o que Deus quer que eu faça. Qual é a direção, qual é o rumo, qual é a linha, para onde eu vou, onde eu fico. Certo? O que Deus quer que eu faça. É isso que eu preciso aprender. Certo? Eu preciso entender, tá, o que Deus quer que eu faça. Agora, tudo isso está totalmente ligado a algo que toda pessoa que é crente, que acha que está na presença de Deus, que serve a Deus, precisa conhecer uma coisa chamada-se relacionamento.
E isso começa lá no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando o próprio Deus diz para Adão, aliás, no capítulo 1, versículo do 26 ao 28, quando Deus estabelece a Adão ali, tá? No Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, que Deus estabelece para Adão exatamente qual seria a função de Adão na Terra, o que Adão iria fazer. E por que Deus ele tem essa oportunidade, e por que Deus vai falar para Adão? Porque é um relacionamento, né, diário, um relacionamento diário do homem com Deus. O homem Adão, ele tinha um relacionamento diário com Deus a ponto de saber, Adão, o que Deus tinha para ele, o que Deus escreveu para ele, o que Deus dimensionou para ele. Então a gente precisa entender também que não tem como eu descobrir a segunda coisa, o segundo ponto, a segunda dica, não tem como eu saber qual é o propósito de Deus na minha vida se eu não tiver um relacionamento com Deus. Tá? Então você percebe que a comunicação do ouvir e do falar faz parte do relacionamento do homem com Deus, como qualquer tipo de relacionamento. Tanto é que nós falamos o primeiro item, o primeiro tópico aqui é sentar para ouvir, parar para ouvir. E essa é a maior dificuldade das pessoas. Muitas pessoas elas chegam na obra de Deus na igreja, elas querem não fazer as coisas, fazer, e vai fazer aquilo que ela nem sabe o que é para ela fazer. Então, é possível você estar fazendo certo da maneira errada. É possível você estar fazendo as coisas certas e estar errado em fazer aquilo que é certo, porque não era aquilo que Deus queria que você fizesse. É possível você estar numa posição que é a posição que é certa, mas não é essa posição que Deus tinha para você. Então tem muita gente conquistando por estar, como resultado de estar fazendo certo na posição certa, e ainda assim ela não está na posição que Deus quer. Agora você imagine se estivesse onde Deus queria e fazendo exatamente o que Deus pediu, o que está escrito no livro do propósito. Você imagina. Repare que nós observamos o texto sagrado, vamos perceber que Jesus sempre deu ênfase que fazia a vontade do Pai, não a dele. Jesus nunca se preocupou em fazer a sua vontade. Por que Jesus dizia que fazia a vontade do Pai? Porque ele era filho. Isso é uma resposta muito pequena, uma resposta muito vazia, sem pensamento, sem raciocínio, sem você buscar, sem você entender. É muito fácil essa resposta, né? Porque ele era filho. Óbvio, você também é. Não, a resposta não é essa. Jesus fazia exatamente o que o Pai queria, o que ele dizia que era a vontade do Pai, porque era a vontade do Pai que estava escrito no livro do propósito para ele, como também está escrito no livro do propósito para você, certo? Então Jesus cumpriu exatamente aquilo que foi estabelecido para a vida dele, como Davi cumpriu exatamente o que foi escrito, para que ele cumprisse, embora errou, embora falhou, mas Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. No original do hebraico, a palavra coração aqui, ela está no sentido de agenda, ou seja, ele era um homem na agenda, ou seja, de Deus. Ou seja, aquilo que estava escrito na agenda de Deus para ele, foi aquilo que ele estabeleceu e ele cumpriu. E você tem vivido isso na sua vida? Então tem muitas pessoas que não conhecem o seu propósito, estão perdidas, vagando na igreja. Elas não sabem o que fazer. Eu não vou nem dizer na igreja, estão vagando no mundo, porque não conhece o propósito que Deus escreveu para ela, mas não é por falta de, não é por ignorância, não é porque muitos não têm acesso a esse tipo de ensino, e outros, né, porque não têm interesse, né? Foram mecanizados, robotizados a ir para a igreja servir a Deus sem descobrir os seus propósitos. Amém? Lá, então, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, Adão era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Qual foi a ordem de Deus para Adão? Crescei, multiplicai, dominai, né? Que a terra sujeite a você. Deus disse, a terra tem que se sujeitar a Adão. A terra teria que se sujeitar, e não Adão se sujeitar à terra. Mas a terra tem que se sujeitar a Adão, ou seja, domina. Esse foi um propósito estabelecido para Adão. Quem era Adão? Adão era a humanidade. O nome Adão, o nome Adam, significa humanidade, ou seja,
Deus está dando ordem para a humanidade. Cresça, domina, sujeita a terra a você e não a terra se sujeita a você. Então você percebe aqui também que existe um propósito também para nós, para a humanidade, através da vida de Adão. Como foi quebrado esse propósito? Através do pecado, porque aí saiu fora do que estava escrito no livro do propósito. Assim começa também a vida do homem, fora dos princípios, fora do propósito de Deus, por conta do pecado de Adão. Quando nós observamos a palavra de Deus, também vou usar mais um exemplo aqui para a gente poder encerrar o vídeo. Lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 4, quando Deus chama Moisés, e Deus diz para Moisés que Moisés ele teria que tirar o povo do Egito, do cativeiro, e ali o Senhor ele relata a Moisés, relata a Moisés qual era o propósito que Deus tinha para ele. Repare que Moisés está com 80 anos. Ele vai para a casa de Faraó, e fica até os 40 anos. Depois dos 40 anos ele foge, depois dos homicídios que cometeu, e ele vai tomar conta das ovelhas do seu sogro Jetro. Fica 40 anos, depois de 40 anos, já são 40, com 40, 80, aí Deus tem um encontro com ele na sarça, no capítulo 3, e ali Deus diz para ele, mas você vai tirar o povo. Ali Deus está dando uma diretriz para ele, dizendo assim, bora. Foi isso que eu determinei para você, que eu escrevi para você, e é isso que você vai fazer. Então, a gente precisa entender, da parte de Deus, quais são os propósitos que Deus escreveu para você. Então, aqui ficam algumas dicas importantes, Aqui ficam algumas orientações dentro da palavra de Deus. Você tem vivido o propósito da sua vida? Você tem vivido o propósito da sua vida? Essa é a pergunta. Você está dentro do propósito da sua vida? Que foi estabelecido por Deus para a tua vida? Talvez não, porque você não sabe. Talvez não, porque ninguém te falou. Talvez não, porque você não leu a Bíblia. Talvez não, porque você não estudou a palavra. Então é necessário você conhecer qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você está na igreja há tanto tempo e ainda assim não viveu os propósitos de Deus na sua vida. Quando nós observamos então o texto de Lucas, para poder encerrar, nós vamos observar então duas mulheres que servem a Deus. Uma está sentada para ouvir, está mais perto de Jesus porque parou o que estava fazendo, desacelerou, sentou para ouvir. E ali, no sentar para ouvir, ela vai alcançar algo da parte de Deus, que é saber qual é o propósito dela. Então Maria não só ungiu os pés de Jesus para que ele pudesse, porque lá no capítulo, deixa eu te provar algo aqui, que eu não provei, coisa que foi revelado lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 8, foi revelado o que Maria fazia. Versículo 12, capítulo 12 de João, no versículo de número 7, assim, mas Jesus respondeu, deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou esse óleo. Por que ela guardou? Porque Jesus falou para ela naquele dia, você vai guardar este óleo para você fazer isso. Então, repare que fazer o que Deus manda, muitas vezes, o que Jesus manda, muitas vezes vai ter crítica, porque Judas se levanta e fala, não, isso é um desperdício. Então, quando você faz exatamente aquilo que é pedido por Jesus, a impressão que dá para as pessoas é que você está exagerando, que você está fora de si, que aquilo é demais, não precisa fazer isso. Só que Jesus falou assim, no versículo de número 7, Jesus falou, não, ela guardou para o dia da minha sepultura. Por que ele está dizendo isso? Porque lá ele revela para ela qual era a missão de Maria. E a missão de Maria não foi só na sepultura, mas a missão de Maria também foi na ressurreição de Cristo, porque quando ela também foi no túmulo de Jesus, Jesus já havia ressuscitado. Então Maria embalsama ou unge Jesus com óleo antes e vai ungir depois. Mas como que ela descobriu a sua missão? Parando
estando disposta e disponível para ouvir o que Deus tinha para falar. Amém? Olha, você quiser saber muito mais da palavra de Deus, brevemente você não pode perder aquilo que nós vamos trazer aqui, tá, de estudo e ensinamento da palavra de Deus para a sua vida, curiosidades da palavra do Senhor, mas para isso eu queria que você compartilhasse este vídeo, se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e comentava com os amigos. Vamos ajudar a chegar a 10 mil inscritos. Esse é o nosso próximo objetivo. Nós já temos aí 1.500 inscritos e nós queremos chegar a 10 mil, e para isso eu conto com a sua oração, conto com a sua ajuda e com o seu comentário e com o seu like nesse vídeo. Deus abençoe, seja muito bem-vindo você que chegou agora no canal, mas Deus vai abençoar muito mais você. Fique com Deus. É o apóstolo Alessandro mandando um abraço para você. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus.